Uma boa tarde a todos. Eu quero também fazer os meus cumprimentos a todos os colegas debatedores na pessoa do ministro Bruno Dantas, agradecer especialmente ao ministro Benjamin Zindler por este gentil convite, na sua pessoa cumprimento os demais ministros aqui presentes, agradecer evidentemente à Fundação Getúlio Vargas e, desde logo, apresentar aos senhores o que eu gostaria de discutir. Eu tinha preparado uma apresentação de 15 minutos, o ministro Benjamin aí me avisou que eram 7, o ministro Bruno me avisou que são 5. Então, eu vou me apressar antes que diminua mais um pouco, de modo que a minha ideia é discutir esta nova previdência na perspectiva do servidor público, especialmente servidor público da União. Vejam que eu inicio o debate apresentando o Cérbero, que os senhores sabem bem quem é, porque, evidentemente, há coisas que precisam ser bem discutidas, há coisas que não estão claras e há coisas que trazem muito temor, especialmente quando eu falo em previdência, e previdência pressupõe previsibilidade, pressupõe segurança jurídica. Este primeiro quadro era para, basicamente, discutir o que a minha querida colega Luciene já discutiu, o que a União poderia fazer para discutir e melhorar, otimizar, sobretudo, a arrecadação, e não despesa, e não benefício. Aquelas referências que Luciene fez, eu acrescentei outras, a própria previsão que existe no artigo 239, parágrafo 4º, aí em relação ao PIS, que não financia exatamente estes benefícios previdenciários, mas outros no regime geral, o seguro-desemprego, por exemplo, e a perspectiva de um PIS que tem alíquota progressiva conforme o índice de rotatividade daquelas empresas que estão acima da média de demissões das outras empresas do segmento. Isto está há anos no texto constitucional e nunca foi regulamentado. Da mesma maneira, a proteção contra a automação no aspecto previdenciário, da mesma maneira, e aí, do ponto de vista do que não se arrecadou, as desonerações, as remissões, as anistias, as desvinculações, as sonegações fiscais, lembrando que no Brasil a Lei 10.684 de 2003 permite que o sonegador, ao realizar o pagamento integral do tributo a qualquer tempo, tenha extinta a punibilidade. Isso já foi discutido no Supremo, eu cito aqui habeas corpus 85452, ministro Eros Grau, reconhecendo a constitucionalidade desta regra. Isso precisa ser revisto. O próprio sonegador pensa a sonegação em uma perspectiva contábil, o risco que ele corre e a perspectiva que ele tem de lá adiante em recolhendo se livrar da sanção penal. A ANAMATA já apresentou esta proposta, a CONAMP também, e são caminhos que a própria União pode seguir com a sua iniciativa legislativa que não passam pela discussão de benefícios. Também referir que a discussão em torno de números precisa ser atenta. Este quadro eu mostrei também em março do ano passado, quando apresentávamos exatamente as nossas objeções à PEC 287. Demonstrando que, aqui muito rapidamente, vejam, pelos dados que estavam na própria PEC 287, se nós fizéssemos a correlação entre o déficit da Previdência no campo da União e o PIB, nós perceberíamos que, para o regime geral e para o regime próprio, as contas que foram então feitas utilizaram dois valores diferentes de projeção do PIB. Mas como a projeção do PIB pode ser diferente para o regime geral e para o regime próprio? Utilizando o PIB que foi projetado para o regime próprio, a proporção entre o déficit e o PIB projetado, utilizando os dados, portanto, do relatório resumido de execução orçamentária. Vejam, daria esta última coluna aqui à direita. E, portanto, vejam que a proporção estaria caindo bem mais lentamente do que seria se nós utilizássemos a mesma projeção do PIB para o regime geral. O mesmo valor de projeção do PIB que foi utilizado para o regime geral, se fosse colocado na tabela, nos permitiria perceber que a queda do déficit é muito mais acentuada em função das reformas que já foram feitas. Ou seja, as reformas que já foram feitas, especialmente emendas 20 e 41, já estão surtindo efeitos, a ponto de chegar à proporção de 0,24% aí em 2060. Portanto, tempo esgotado. Estes aspectos precisam ser analisados. E aí, como o meu presidente, o ministro Bruno Dantas, sugeriu,
Eu vou aqui agora apenas lançar questões, e aí retomamos na segunda rodada. Em relação à PEC 6, há alguns eixos que inovaram em relação à PEC 287, né, e que precisam ser considerados. Eu identifiquei 5 eixos principais. O mais preocupante já foi referido aqui até pelo ministro Benjamin Zindler, é a desconstitucionalização. Isto traz um grande entrave do ponto de vista da segurança jurídica, especialmente, volto àquela discussão etimológica, se eu falo de previdência. Eu preciso ter previsibilidade. Hoje essa discussão está concentrada no Supremo Tribunal Federal. Semana passada, o ministro Gilmar Mendes pautou em lista 5 ações diretas de inconstitucionalidade que estão ajuizadas, a mais antiga há mais de 9 anos, em face da emenda 20 e da emenda 41. Mais bem ou mal, isso está no Supremo. E, a despeito de ser texto constitucional, quantas reformas sofremos? Se vamos desconstitucionalizar estes textos, primeiro, essa discussão vai se espraiar pela jurisprudência, porque o tema deixa de ser apenas do Supremo. E, segundo, quantas mais modificações teremos? A nosso sentir, é um péssimo passo. Segundo, a capitalização. Eu vou voltar a isto, mas, da maneira como está, o parágrafo 6º do artigo 40, na redação da PEC, diz que o modelo de capitalização do regime geral, que é o do 201B, será trazido ao regime próprio. Pois bem, o nosso regime próprio hoje, foi dito aqui, já temos capitalização para quem ingressou a partir do final de 2013 na União, e no Judiciário, especialmente, para o pessoal do Executivo a partir do início de 2013, mas o fato é que, na União, esta capitalização tem algo de solidariedade, na medida em que há entradas da União também, no caso da Funpresp e Jude, até 8,5% no Judiciário. Porém, o modelo que é apresentado para o regime geral, no artigo 201B, é um modelo em que, pelo texto constitucional, aparentemente, somente o trabalhador contribuirá para a sua poupança. Não haverá cota patronal. É claro que a lei complementar dirá isto, mas essa discussão está posta. Se isto vier para o servidor público, será mais um golpe em relação ao que se tem hoje na Previdência, que já existe e já é complementar para o servidor. A efetiva ausência de transição para quem ingressou antes de 2003, para ter integralidade e paridade, o texto é claro, haverá necessidade de aguardar 65 anos se homem, 62 se mulher, portanto não há transição para integralidade e paridade, o que significa que por um dia o servidor poderá perder 10 anos, o que não parece razoável. A questão do confisco ou confiscação, se quiserem, isto também me parece claro, ainda que chegue a 40% ou algo mais, por exemplo, na faixa, depois posso mostrar isso, na faixa que é própria da magistratura ou dos membros do Ministério Público, você chega a 19%, a isso somará os 27,5%, obviamente com os arranjos que devem ser feitos em relação à base de cálculo, e isso chega, assim, próximo da metade. E o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência dizendo que, por exemplo, em relação ao IPVA, se o imposto representar metade do valor do bem, nós estamos falando de confisco. Nós ainda não temos a metade, mas temos algo próximo disso. E, por fim, privatização do regime de previdência complementar é a última provocação que faço. Apenas para fazer esta referência e para os senhores verem aqui, olha. Hoje, o texto atual da emenda 41 diz isso, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. O texto da PEC 6 e também o texto da PEC 289 exclui a expressão natureza pública. Por quê? E mais, abre a possibilidade ainda de que, por meio de licitação, a gestão desses fundos de previdência complementar do servidor possa ser feita por entidade fechada de previdência complementar, não instituída por ente federativo, ou seja, não instituída por lei, ou por entidade aberta de previdência complementar, portanto, até bancos e instituições financeiras. Isso nos leva aonde? Especialmente na União. É um risco alto demais que não me parece seja republicano correr. Essa questão da supressão da natureza pública, no caso da previdência complementar, e, da mesma maneira, a questão da possibilidade de que se abra, mediante licitação, a gestão destes fundos de previdência complementar para entidades fechadas, não instituídas pelos entes federativos, e até para entidades abertas, não é exatamente uma novidade da PEC 6, já havia na PEC 287. À época, nós levamos, a ANAMATRE e outras entidades,
levaram ao então relator na Câmara dos Deputados esta preocupação. E o deputado, que era Arthur Maia Altura, ele exatamente pontuou esta necessidade no caso dos municípios, e ele dava o exemplo até com o seu município. Me parece que ele havia sido prefeito de Bom Jesus, na Lapa, na Bahia, e ele dizia do fato de que a Previdência Municipal não suportou, etc., e daí a necessidade, digamos, dessa gestão mais profissional e etc., sem a possibilidade de que haja ali autogestão nos termos que há, por exemplo, na Funpresp-Jute. E o que nós pontuamos à altura foi que, neste caso, se fizesse, então, uma distinção. Esta regra que abre esta possibilidade fosse restrita aos municípios, ou, em último caso, aos municípios e estados, mas não à União. E ele, inclusive, à altura, ponderou conosco que poderia ser uma saída. Mas depois isso não caminhou, o relatório teve algumas versões, mas aconteceu o que todos nós sabemos que aconteceu, e a PEC 287 não foi adiante. Esta pode ser uma solução, né, para atender, enfim, a necessidade de municípios menores. Com relação à regra de transição, reconheço que, de fato, a Anamata, por exemplo, representa servidores públicos que têm uma remuneração mais elevada na comparação dos padrões. Mas me parece que este é um argumento, em alguma medida, ad terrorem, porque o que nós estamos discutindo é a preservação mínima da confiança legítima. Aliás, a Anamata tem apoiado uma PEC que tramita no Senado da República, que exatamente inclui como um dos direitos do cidadão qualquer cidadão. Aquele que recebe proventos à base do salário mínimo, como o que recebe no limite do teto. A confiança legítima. Porque o que acontece é exatamente isto. Eu sempre refiro o meu exemplo. Eu fui militar. Então, quando eu era militar, eu tinha a perspectiva de me aposentar com 48 anos. Aí saí da vida militar, fui ser servidor público civil. Veio a emenda 20, eu me aposentaria com 53 anos. Depois veio a emenda 41, eu me aposentaria com 60 anos. Veio a emenda 47, eu voltei para 55. Agora vem a PEC 6, eu vou para 65. Que previsibilidade há nisto? Isso não pode ser natural, isso não pode ser aceito. Então, é preciso que haja alguma margem de segurança. Eu sou anterior a 1998, tínhamos lá a regra do contrapedágio. A minha transição me garantia o contrapedágio. Já não há mais regra de contrapedágio no texto da PEC 6, ou seja, lembra um pouco o coelho correndo atrás da cenoura, né? Eu estou lá no meu regime de transição, ok, alguma coisa me será dada porque eu vim antes, mas quando eu chego perto não tenho mais, porque houve outra reforma e me retirou. Então me parece que a figura dos direitos de informação precisa ser considerada também, independentemente do padrão remuneratório do cidadão, mas como uma garantia geral de cidadania. E por fim, acho que acabou meu tempo? 1 minuto, só para falar de capitalização. Eu ia dizer isto, e, no final das contas, o meu colega da Justiça Federal acabou antecipando, mas eu acho importante. Vejam, a Anamata não é necessariamente contrária a regimes de capitalização, mas acho que isso deve ser visto com um certo cuidado. Esse estudo, que foi provavelmente o que o meu colega citou, foi publicado pela Organização Internacional do Trabalho agora em 11 de março de 2019. Esse estudo se chama Revertendo as Privatizações da Previdência, Reconstruindo sistemas públicos na Europa Oriental e América Latina. E são exatamente os dados que o colega mencionou. De 81 a 2014, 30 países privatizaram total ou parcialmente seus sistemas de previdência. Depois, 18 países retrocederam total ou parcialmente, porque chegaram à conclusão que aquele modelo era ruinoso, especialmente aqueles modelos que só tinham uma perna, ou seja, em que só havia contribuição patronal, que é o receio. Veja, eu não estou dizendo que acontecerá isso com o servidor, mas o artigo 40, parágrafo 6º, faz remissão ao 201B. E o 201B parece construir um regime de capitalização com contribuição apenas do trabalhador. Isto virá para o serviço público? Eu espero que não. Mas se não virá de fato, que isto seja expresso. E quem sabe no próprio texto constitucional, para que não haja dúvidas a respeito. Pois bem, o que se constatou? E aqui a palavra é da OIT. Esses modelos de capitalização fomentaram maior desigualdade de gênero, maior desigualdade de renda, criaram enormes pressões fiscais pelo custo de transição,
O próprio deputado Mauro Benevides, que tem sido, de certa maneira, um aliado do governo, tem dialogado com o ministro Paulo Guedes a esse respeito, tem dito deste custo, dos riscos, e o fato é que eu já ouvi a notícia de que talvez o fundo de garantia do tempo de serviço para os trabalhadores do setor privado fosse utilizado para reduzir este impacto. Bom, mas eu vou reduzir este impacto retirando parcialmente um direito social que o trabalhador tem hoje? Este é um bom caminho? Não sei. E depois, vejam, reverteram o processo. Equador em 2002, Bulgária em 2007, Argentina em 2008, Eslováquia em 2008, Estônia, Letônia e Lituânia em 2009, Hungria em 2010, Croácia e Macedônia em 2011, Polônia em 2011, Rússia, imaginem a massa de contribuintes ali, em 2012, República Tcheca em 2016 e Romênia em 2017. Estão retrocedendo. Nós vamos fazer esse caminho? Talvez caiba pensar um pouquinho melhor a respeito. Muito obrigado.